Hoje vamos falar da série de 2014 The Flash. E nesse vídeo vamos falar do episódio 3 especificamente. Lembrando que aqui no canal já fiz um vídeo falando do episódio 1 e do episódio 2 da primeira temporada de The Flash. Então se você é fã do Velocista Escarlate, venha comigo. Esse episódio 3, né, ele dá um pouco mais de evolução no personagem, né, principal, Barry Allen. Também, né, desenvolve mais um pouco alguns os personagens, né, secundários que fazem parte ali do núcleo principal da série. E também, né, nos traz um novo vilão, uma nova ameaça pro Flash enfrentar. E é um episódio que eu gosto bastante. Assisti quando lançou da primeira vez e agora eu reassisti de novo para fazer esse vídeo. E não é porque eu gosto desse episódio que eu vou passar pano, né? Então, como sempre estou falando aqui no canal, toda obra tem seus pontos positivos e seus pontos negativos. E aqui nesse vídeo eu vou citar 3 pontos positivos e 3 pontos negativos de The Flash, primeira temporada, episódio 3. Vamos começar citando os pontos positivos. E o primeiro ponto positivo que eu cito aqui é o vilão, o Névoa. E como sempre estou falando, o que faz qualquer filme, série, qualquer coisa ser bom é o vilão. Se o vilão for bom, provavelmente o restante vai ser também. E o Névoa, né, é um vilão muito bom na série. Foi uma adaptação bem feita, desde a sua origem até a sua motivação, né? Para quem não viu a série, o Névoa, né, foi um criminoso, foi condenado à morte, né, na câmara de gás. E a execução dele, né, foi bem no dia que o acelerador de partículas explodiu. E ele acabou na vida morrendo, podendo, né, ganhando a habilidade de se transformar num gás, aquele mesmo gás, né, que ia matar ele. E assim ele começa a buscar a vingança, né, com quem foi os culpados, né, culpado em aspas, né, o culpado foi ele mesmo por ter cometido tudo aquilo, né, mas quem ajudou, né, ele ajudou a condenar ele. E ele começa a matar a máfia, vai lá e mata a juíza também, né, que decretou a morte dele. E por último, né, ia matar o policial que prendeu ele, mas acaba, né, sendo detido pelo Flash. Segundo ponto positivo que eu cito aqui é o desenvolvimento da Kate Snow. Desde o primeiro episódio mostra, né, que ela tem um desenvolvimento, alguma coisa, né, que incomoda ela, pois ela é mais fechada, mais na dela, parece que ela sofre com algum trauma e tudo mais, né. E nesse episódio, né, dedicado bastante nisso, desenvolvendo o trauma dela, desenvolvendo o que aconteceu, né, para ela ficar daquele jeito. E também, né, no final dá vamos dizer, uma solução, né, para o que ela passou, para ela conseguir, né, seguir em frente. E o terceiro ponto positivo que eu cito aqui, né, é aqui a ação na prisão de meta-humanos. Foi nesse episódio que surgiu a ideia, né, de usar o acelerador de partículas para criar células especiais que contêm, né, os meta-humanos, as pessoas com super habilidades. E foi nesse episódio, né, que eles desenvolveram essa prisão, né, e o Névoa, né, foi o primeiro prisioneiro da prisão para meta-humanos dentro do laboratório Star. Agora vamos citar os pontos negativos desse episódio. E o primeiro ponto negativo que eu cito aqui, né, é de novo, novamente, o Flash, né, agindo sem pensar, né, sendo impulsivo. No primeiro episódio ele agiu sem pensar, no segundo episódio agiu de novo, e nesse terceiro episódio mais uma vez. E nessa episódio foi pior ainda, né, porque toda hora ele estava agindo impulsivamente e estava desobedecendo ali todo mundo, porque ele pensava ser certo, né. Ele até teve uma ideia maluca de entrar na prisão e tirar o pai dele de lá, né, sendo que na vez dele ajudar o pai dele, ele acabar ferrando mais ainda, né, o pai dele,
que ia acabar se tornando um foragido, né? Ia ser populada, né, pro resto da vida. Segundo ponto negativo que eu cito desse episódio é a Elis, né, escondendo do pai dela que ela tá namorando, né, o Ed Town. E nós, né, já sabemos desde o primeiro episódio, né, que os dois estão juntos e tudo mais. Mas fica chato, tipo, nesse terceiro episódio ficou chato, sabe, essa relação dela e do Ed tentando esconder, né, do pai da Elis, que eles estão namorando, né, e tudo mais. E tudo isso para no final do episódio o Joey, né, descobrir tudo, né. E o terceiro ponto negativo que eu cito aqui é a burrice do vilão no final. No final, né, o Neva ataca o Joey, né, na prisão e foge, vamos dizer assim. Aí o Flash aparece, né, dá o antídoto pro Joey e vai atrás do vilão, né. E aí ela simplesmente, o vilão continuar caminhando, que o Flash não ia conseguir fazer nada contra ele, pois o Flash não tinha como bater nele, né. Mas não, ele do nada, né, começa a atacar o Flash até se cansar e acabar, entre aspas, perdendo o poder dele, né. Pois o Neva, né, não conseguia ficar muito tempo naquela forma, né, de gás. E quando isso acontecia, né, ele ficava totalmente sólido. Isso quer dizer, né, que dava para acertar ele, né, e nocautear ele. E foi isso que o Flash fez, né. Quando ele se cansou, o Flash nocauteou ele, né, botou ele para dormir. Tempo suficiente para colocar ele lá na cela, né, da prisão para meta-humanos. E aí, vocês assistiu The Flash e primeira temporada, episódio 3? Me conta aqui nos comentários. Também, se gostou desse vídeo, já deixa aquele likezão aqui para dar aquela moral para nós, pois assim você mostra pro YouTube que o nosso conteúdo é bom. E também se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo relacionado a séries, filmes, revistas em quadrinhos e mangás. Até o próximo vídeo, pessoal.